Você tá correndo uma maratona de 50 quilômetros, papá, na pegada, ó, show de bola, e de repente você pode parar para dar um descanso e comer um item que Magninho vai te dar. Primeiro item, uma picanha suculenta. Segundo item, farinha seca. O que é que você vai escolher, papá? Olha, eu não sei o que você escolheu, mas eu vou dizer uma coisa. Se nós estamos falando hoje de carboidrato, se você escolheu farinha seca, você tá certo. Picanha não, papai, picanha não. Farinha seca é amido puro, é energia, meu irmão. Então é isso, a gente vai falar hoje de carboidrato, primeira fonte de energia para a maioria dos seres vivos. Depois dessa função energética, obviamente os carboidratos também têm função estrutural. Os carboidratos são basicamente formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha o nome, carboidratos. Os carboidratos são substâncias orgânicas, são compostos orgânicos. Eles são polímeros. Eles são formados por monômeros. Então, quem são os monômeros dos carboidratos? Os monossacarídeos. Como exemplo, glicose, C6H12O6. Essas glicoses, mais outros monossacarídeos, como nós temos a frutose, a galactose, eles podem se agrupar a partir das chamadas ligações glicosídicas para formar oligossacarídeos, para formar polissacarídeos. Os oligossacarídeos, nós temos os mais famosos, os disacarídeos, formados por duas unidades de monossacarídeos. Então, como exemplo de um disacarídeo, nós temos a lactose, que é formada por moléculas de glicose mais moléculas de galactose, que são dois monossacarídeos. Como conceito, os carboidratos podem ser chamados de hidratos de carbono, podem ser chamados de glicídios, é o que é mais usual, glicídios. Eles são substâncias que podem ser chamadas de dois tipos: polidroxialdeídos ou polidroxicetonas. Os polidroxi, estamos falando de várias cadeias de hidroxila juntas. A energia dos carboidratos está altamente armazenada nessas hidroxilas, essas ligações entre essas hidroxilas. Então, o nosso corpo, ele vai pegar como energia primordial o carboidrato que você come. Então, primeira coisa que o seu corpo quer: a glicose que está no seu sangue. O carboidrato, nosso corpo, ele só absorve monossacarídeos. Então o que é que acontece? Ele vai primeiro pegar esse carboidrato, usa como fonte de energia, acabou o nível de carboidrato no seu corpo, ele vai pegar gordura. A gordura é energia estocada. Por que que ele não pega a gordura antes do que o carboidrato? Uma vez que gordura tem mais energia do que carboidrato. O problema é que para o corpo quebrar a gordura, que é mais complexa, é complicado. O carboidrato é mais facilmente quebrado no corpo. Então, a primeira opção é carboidrato. Depois ele vai pegar a gordura. E por fim, proteína. E você não está muito afim de querer perder seu músculo. Você está lá na malha, você está lá correndo aquela maratona, você está de boa, então você não quer perder músculo. Então a primeira coisa que você quer é queimar sua gordura. Só que antes disso você queima seus estoques de carboidrato. A gente vai falar isso mais à frente, que é o que? O corpo vai absorver essa glicose, o excesso ela vai começar a ser aglutinada e vão formar os glicogênios, que são polissacarídeos, com grandes blocos. E aí quando o seu corpo precisa, recorre a esses estoques de glicogênio. Mas pela ordem é essa: carboidrato, gordura, proteína. Então, carboidrato, por exemplo, ó, mel. Aqui é fonte de glicose. O mel tem grandes quantidades de glicose. Glicose é um monossacarídeo. Peguei mais coisa aqui. Olha aqui, ó. Olha que gostoso, mãe.
Leite, adoro leite. Quem é meu aluno sabe, mas agora eu só posso tomar leite zero lactose. Mas vamos tirar esse zero lactose. Faz de conta que aqui é o leite, ó. E também não é meu preferido não. Mais pra frente eu vou falar do meu preferido. Então aqui tem o leite. Esse leite vai ter um açúcar dentro dele, um disacarídeo. Esse açúcar qual é? Lactose. Essa lactose é formada de glicose mais galactose. Tem mais coisa aqui que eu trouxe para vocês. Tá fechado, mas é açúcar mascavo. É, papai, açúcar mascavo. Açúcar é o quê? É um disacarídeo também, a sacarose. Vai ter o quê? Vai ter glicose mais frutose. Frutose é um monossacarídeo que a gente vai encontrar onde? Na banana. Também gosta disso aqui, mamãe gosta, mamãe gosta. Além de função energética, os carboidratos também têm função estrutural. Vamos lá. A ribose é um tipo de carboidrato que está presente no ATP, que está presente nos ácidos nucleicos DNA e RNA. Nós vamos ter também a quitina. Quitina está presente na parede celular de fungos e no exoesqueleto, na carapaça, na casca dos artrópodes, insetos, aracnídeos, escorpiões, crustáceos, e a celulose, que está presente na parede celular de células vegetais, algas, plantas, e que é usada para fazer papel. Classificação dos carboidratos, dos glicídios. Vamos ter 3 tipos. Primeiro, os monossacarídeos. Os monossacarídeos são a menor parte, daí não vai quebrar mais em nenhum outro tipo de carboidrato. Ok? Esses monossacarídeos, eles vão estar sendo representados pelos termos OSIs. E aí no início, nós vamos ter a quantidade de carbonos que varia de 3 a 7. Os monossacarídeos são os glicídios simples, não são mais hidrolisados. Os monossacarídeos são solúveis em água e têm um sabor adocicado. Os mais importantes monossacarídeos são as pentoses e as hexoses. As pentoses, C5H10O5, que é o padrão, elas são estruturais. Olhe para o DNA. Desoxirribose, D sem oxi, um átomo de oxigênio. Então a fórmula da desoxirribose é C5H10O4. A ribose é o padrão, C5H10O5. Outros monossacarídeos importantes aí são as hexoses. As hexoses nós vamos ter 3 importantes. Nós vamos ter a glicose, nós vamos ter a frutose e a galactose. Esses 3 vão se organizar da mesma maneira. Eles são isômeros, mesmos átomos, mesmas proporções, mas com arranjos diferentes. A partir de 2 monossacarídeos, podem ocorrer ligações em que um monossacarídeo perde um átomo de hidrogênio, o outro monossacarídeo perde uma hidroxila. O hidrogênio com a hidroxila forma água. Daí nós temos um processo, quem quiser verificar isso, vai lá no videozinho de água e procura esse processo, que é chamado de síntese por desidratação. Juntou 2 monossacarídeos com perda de uma molécula de água. Esses 2 monossacarídeos que perderam esse hidrogênio e essa hidroxila passam a se formar como um disacarídeo. Juntou mais um, perdeu água, trissacarídeo. Juntou outro, perdeu água, tetrassacarídeo e por aí vai. As ligações que os monossacarídeos fazem entre eles são chamadas de ligações glicosídicas. 2 oses formam um osídio, os oligossacarídeos, que variam de 2 até 10 monossacarídeos. Como eu já disse, os mais importantes são os disacarídeos, solúveis em água, docinho mãe. E nós temos 3 exemplos.
Essa maltose é a união de dois monossacarídeos, glicose mais glicose, que forma o chamado malte. Vamos encontrar em cereais, trigo, cevada. Beleza. Outro, lactose. Olha ela aqui, zero lactose, tirou para Magninho beber. A lactose é formada por glicose mais galactose. Vamos encontrar no leite, é o carboidrato do leite. A sacarose, glicose mais frutose. É o açúcar comum de mesa, vindo da cana-de-açúcar, vindo da beterraba, ok? Como eu já disse, disacarídeo tem que ser quebrado pelo nosso corpo, porque ele só vai absorver monossacarídeo. E esse processo vem pela ação da água, é uma hidrólise. Sabendo vocês que é um processo reversível, assim como separam-se dois monossacarídeos por um processo de hidrólise, podem se juntar novamente por um processo de síntese por desidratação. Observação: não confunda triose com trissacarídeo. Uma triose é um monossacarídeo, é um açúcar simples, C3H6O3. Um trissacarídeo é a união de três monossacarídeos. Os oligossacarídeos, além de ter função energética, além de ter função energética, eles podem ter função estrutural a nível celular. Um exemplo é o glicocálix. O glicocálix nada mais é que esses açúcares ligados na parte externa de membrana plasmática de algumas células animais. Eles podem estar ligados a proteínas, vamos chamar de glicoproteínas. Eles podem estar ligados a lipídios, vamos chamar de doenças relacionadas a carboidratos. A primeira, galactosidase. É uma doença em que há erro no metabolismo. É uma doença de ordem genética. Esse defeito no metabolismo é devido à não produção de uma enzima chamada de galactose 1-fosfatotransferase. Ela não consegue transformar a galactose em glicose, que é o principal açúcar absorvido em nosso corpo. Leva a danos nos rins, fígado, cérebro, olhos e pode levar à morte. Isso está ligado a bebês recém-nascidos ou crianças, logo que o leite é direcionado à dieta. Sintomas: vômito, aumento do fígado, pele amarelada. Como é que você pode diagnosticar? Teste do pezinho, também chamado de triagem neonatal. Logo que o bebê nasce, dá uma picadinha e faz o exame daquele sangue coletado. Segunda doença, intolerância à lactose. Oh, meu Pai Celestial, me ajuda. Pense numa pessoa que amou toda a sua vida leite ninho. Eu não estou falando de Itambé, não. Eu tentei experimentar Itambé, eu tentei experimentar CCLB, eu sei lá, Piracanjuba, o que vier. Mas eu estou falando do leite ninho. E eu não estou falando desse negócio líquido, não. Eu estou falando do leite ninho em pó. Ô, meu Pai Celestial, não tem nada que tem gosto daquilo ali, não. Eu não sei o que eles botam naquele leite. Eu sei que leite ninho é único. E a minha vida toda era um copão de leite ninho comendo na sessão da tarde. Eita, que o leite grudava no céu da boca, era uma loucura a tarde toda. Só que eu não sei se foi o excesso disso aí na minha vida. Quando eu fiz 40 anos, foi pau viola, 40 anos, pá! É caganeira, é flatulência, é desconforto abdominal e eu não sabia o que era. Fui no médico, o que é que ele me disse? Já era, papá, não tem leite mais em sua vida, não. Pense aí. E agora o que me resta? Zero lactose. Aí você pode falar assim, Magno, então tome o leite pó ninho, zero lactose. Aquela azul é doce como uma banana, entendeu? E aí não dá pra mim, não. Ficou no passado, foi a experiência vivida. Então, assim, intolerância à lactose é uma deficiência na produção da enzima beta-galactosidase, ou lactase. Essa enzima quebra a lactose em glicose e galactose. Aí o seu corpo pode absorver a glicose, transformar a galactose e por aí vai. Mas para os indivíduos que não produzem
ou tem uma deficiência na produção dessa enzima, ela vai fazer o quê? Ela vai correr seu tubo digestório, vai lá para o seu intestino, e no intestino, como não foi absorvida, bactérias vão fermentar, é um processo anaeróbio. Elas vão fermentar essa lactose, pai. E aí vão liberar compostos tóxicos, ácido lático, vai liberar gases, gás carbônico, hidrogênio. Isso vai aumentar a pressão osmótica, absorve água e aí você tem desconforto. Aí você tem náuseas, você tem enjoo, você tem diarreia, dor abdominal e flatulência. Não confundir intolerância à lactose com alergia à lactose. Intolerância à lactose está ligada a carboidrato, a lactose. Temos 3 tipos de intolerância à lactose. 1. Deficiência congênita. A criança nasce sem capacidade de produzir a enzima para quebrar a lactose. 2. Diminuição enzimática devido a doenças intestinais. Isso geralmente ocorre nas crianças no seu primeiro ano de vida. Alguma doença faz com que haja destruição dessas células produtoras dessa enzima na flora intestinal e aí a criança temporariamente vai acusar esse tipo de sintoma. Depois de um tempo restabelecendo a homeostase, a criança novamente produz essas células e regula o seu estado. 3, que é a mais comum, deficiência primária ou genética. Com o amadurecimento do indivíduo, com o envelhecimento do indivíduo, ele vai diminuindo a sua capacidade de produzir lactose. Aí, meu irmão, já era, caminho sem volta. Terceiro tipo de carboidratos são os polissacarídeos. São formados por mais de 10 unidades, chegando a milhares de unidades de monossacarídeos. 4 polissacarídeos. 2 primeiros, função de reserva energética. Amido e glicogênio, ambos formados pela chamada alfa-glicose. 2 de função estrutural. Quitina, formada pela N-acetilglucosamina, a celulose, formada pela beta-glicose. O glicogênio é o principal açúcar de reserva, formado por mais de 30.000 unidades de glicose. Ele também faz parte da reserva energética de fungos, além de nós, animais, que temos a reserva no fígado e em músculo estriado esquelético. Você sabe o que é glicogenólise? É a seguinte, quando o seu corpo está com nível muito baixo de glicose, primeira coisa que ocorre aí no seu corpo é o que? Fome, fome. Se você não comer, eu tô de dieta. Se você não come, o que é que vai fazer? Há um envio de mensagem por uma substância chamada de glucágon, que é produzida no pâncreas, para justamente quebrar o glicogênio que está no seu fígado reservado. Esse glicogênio, ao ser quebrado, que é o nome desse processo, libera a glicose que cai na corrente sanguínea e sobe novamente a quantidade, a taxa de glicose no sangue. Observação: amido e glicogênio são insolúveis em água, não é facilmente que vai quebrar eles. E como eles são macromoléculas, eles não atraem tanta quantidade de água assim, o que reduz a pressão osmótica em nosso corpo. E aí, pessoal, primeira parte que a gente vai falar de carboidratos energéticos polissacarídeos são os amidos. Eles são reservas energéticas de plantas e algas. Podem ser de estrutura linear ou ramificada. A gente vai encontrar nos amidos cerca de 1.400 moléculas de glicose agrupadas. Como eu falei, um polissacarídeo. E esse amido, ele vai ser muito importante para a alimentação dos animais e possui enzimas chamadas alfa-amilases para a digestão deles. Agora pense, a plantinha como produtora de amido, como eu falei, plantas e algas são os produtores de amido, o que é que elas vão fazer? A partir da fotossíntese, eles vão armazenando glicoses que em grandes blocos formam o amido.
esse amido vai estar armazenado em suas partes. A gente vai ter plantas que vão armazenar amido no caule, plantas que vão armazenar amido nas raízes. E aí, quando há necessidade de metabolismo dessas plantas, elas pegam esse amido, quebram em glicoses e fazem essa utilização para suas reações químicas. Quando a gente fala em polissacarídeo estrutural, a gente tem como exemplo primeiro a celulose. A celulose é formada por mais ou menos 10.000 unidades de glicoses. São moléculas filamentosas, resistentes, com uma certa flexibilidade, fazem parte da parede celular das células vegetais. Os herbívoros fazem uma espécie de associação mutualística, uma relação ecológica harmônica que é boa para ambas as partes. Então esses herbívoros, eles fazem essas relações com micro-organismos, bactérias, protozoários. E aí o que acontece? Esses seres produzem enzimas chamadas beta-celulases que quebram a celulose. E aí ocorre essa troca harmônica entre esses herbívoros e entre esses seres. Então, vamos falar primeiro dos herbívoros mamíferos ruminantes. Nós temos como exemplo o boi e a cabra. Eles têm uma câmara no estômago deles chamada pança ou rumen, no qual esses organismos vão ficar armazenados, vão viver ali dentro. A gente tem também os mamíferos herbívoros não ruminantes. A gente tem como exemplo o cavalo, o coelho, o gorila, que aí eles vão ter esses organismos armazenados numa parte do intestino deles. Os seres humanos não têm associação com esses micro-organismos. Logo, não vão ter como quebrar a celulose como meio de dieta para ganhar energia. Mas vai acontecer o seguinte, a celulose passa a fazer parte de uma dieta em nós seres humanos importante como fonte de fibra alimentar. Bom, já que a gente está aqui na varanda, está falando das plantinhas que fazem fotossíntese, armazenam amido, tem a celulose como componente das suas células, vamos acabar esse vídeo aqui que está gostoso. Então vamos falar da quitina. A quitina faz parte da estrutura corporal de diversos seres. A gente vai ter cerdas de anelídeos, a gente vai ter o exoesqueleto, que é chamado também comumente de carapaça dos artrópodes, e a gente tem a parede celular dos fungos. Nos crustáceos, essa quitina está associada ao carbonato de cálcio, que dá mais rigidez ao exoesqueleto deles. Galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa aula de carboidratos, foi preparada com carinho. É o seguinte, a gente está acabando já essa parte de compostos orgânicos, da parte de bioquímica, eu não aguento mais usar essa camisa laranja, está chegando já. E aí, se você gostou, dá um like, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ajude a divulgar para outras pessoas que também queiram aprender, ok? O que quiser comentar de dúvida, joga aqui embaixo que o tio Magninho resolve. Beijo, um queijo!